A paz de Jesus, meus irmãos, tudo bem? Vamos lá continuar mais um pouquinho no nosso estudo a respeito do Evangelho de São João. Nós vamos terminar hoje o capítulo 3, tá? Recapitulando tudo que nós vimos até agora, nós começamos no capítulo 1 com o prólogo, depois o primeiro testemunho de João Batista, logo depois, ainda no capítulo 1, o encontro com os primeiros discípulos, no capítulo 2, as bodas de Caná, Jesus expulsa os vendedores ou os vendilhões do templo de Jerusalém, no capítulo 3, conversa de Jesus com Nicodemos, e hoje nós vamos ver do versículo 22, que é um segundo testemunho de João Batista, até o final, no versículo 36. Tá legal? Então vamos lá. Jesus, ele vai com os seus discípulos para os campos da Judéia e ali se deteve com eles e batizava. Olha que interessante. Aqui tem alguns pontos muito importantes. Primeiro, que Jesus só batiza com o Espírito Santo depois de sua paixão, morte e ressurreição. Aí que ele derrama o Espírito Santo, aí que ele é o batizador do Espírito Santo, tá bom? Então, nesse momento, ainda era um batismo de penitência, como João fazia. Uma coisa interessante, que é importante a gente notar, porque o evangelista João, ele sempre mostra Jesus como o Verbo encarnado, o Filho de Deus, verdadeiro homem. Ele sempre mostra a superioridade de Jesus. E aqui nesse trecho, no versículo 23, diz assim: também João Batista, batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados. Então, no versículo 23, diz que muitos iam até João Batista para receber o batismo de penitência. Mas no versículo 26, diz assim, já vou pegar ali o final do versículo 23. Ei-lo que está batizando e todos vão ter com ele. Então, com Jesus, todos iam. Até João Batista, muitos iam. Então, João, o evangelista, quer mostrar esta superioridade de Jesus. Jesus é o mais importante sempre, tá? E ao mesmo tempo, o evangelista João mostra a humildade de Batista, né? Porque João Batista, desde o primeiro testemunho dele, diz: olha, eu não sou o Cristo, é ele, eis o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, vocês precisam ir a ele, eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo. Então, e aqui nesse trecho, João fala assim, olha, ele é o esposo, eu sou só um amigo do esposo que fica feliz em ouvir a tua voz, ele é a palavra que diz tudo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto, mas ele é a palavra, e eu sou feliz por ouvir esta palavra, por conhecer esta palavra. Então o evangelista quer mostrar também essa humildade, mas ao mesmo tempo a grandeza de João Batista, que reconhece quem é. Assim como ele disse no primeiro testemunho dele, eu não sou digno de desamarrar a sandália dos seus pés. Ele é o Senhor, eu sou apenas um escravo que não sou digno nem de fazer o serviço de escravo, de tão maior, de tão superior que é Jesus. E João Batista, ele era muito considerado pelos judeus. Então, por isso, o evangelista João faz questão de ressaltar a superioridade de Jesus em relação ao Batista. Tá bom? Então, esses primeiros versículos, até o versículo 30,
é o segundo testemunho, que termina assim. Olha só que bonito. Versículo 30. João Batista dizendo, importa que ele cresça e que eu diminua. Que lindo, né? Porque houve um certo ciúme da parte dos discípulos de João Batista, porque Jesus também estava batizando. E João Batista fala, não. Ele é o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. É Ele quem batizará no Espírito Santo. Inclusive, quando ele fala do noivo, ele faz uma referência a bodas de Caná. E aí ele diz o seguinte, olha, é ele o noivo que vai desposar a noiva, que é a igreja, mas é ele que vai transformar a água em vinho, é ele que vai fazer o batismo de penitência no batismo do Espírito Santo, o batismo de sangue, o batismo do Espírito. Então é muito bonito esta referência que João Batista faz, trazendo o noivo lá na bodas de Caná e mostrando que Jesus é aquele que transforma a água em vinho. O batismo da água no batismo do Espírito. Bom, o versículo do 31 até o versículo 36, João Evangelista, ele quer mais uma vez reforçar quem é Jesus. Isso é o mais importante para o João no seu evangelho. Jesus é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus, é verdadeiro homem, é aquele que desceu do céu. Ele começa falando isso, né? Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala as coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos, ele reforça isso. Jesus é aquele que desceu, é o verdadeiro Deus que se fez verdadeiro homem, o Verbo encarnado. Isso é o mais importante para João Evangelista. E aí ele diz que ele testemunha as coisas que ele viu, ouviu, conheceu do Pai, mas as pessoas não reconhecem ele. Mas quem aceita o seu testemunho acredita que Deus é Deus e que ele é o enviado de Deus. E ainda no final, no versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Veja, como se o evangelista estivesse fazendo um resumo da conversa de Jesus com Nicodemos. Porque ali, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele fala que é preciso nascer do alto e tudo mais, da água e do Espírito, ali estão as ideias centrais do Evangelho de João. E aqui ele encerra esse capítulo 3 fazendo como que uma comparação à conversa com Nicodemos. Por exemplo, no versículo 31, que nós estamos terminando agora, ele compara ao versículo 6 e 12 do capítulo 3. Depois você pega aí, senão fica muito longo, já estamos com quase 9 minutos. O versículo 32 é comparado com os versículos 11 e 13. O versículo 33 é comparado com o versículo 18. O versículo 34 é comparado com os versículos 5 e 6 do capítulo 3. O versículo 35 é comparado com os versículos 14, 15 e 16. E o versículo 36a é comparado com o versículo 18. Só vou ler esse daqui para não ficar muito longo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não verá a vida, pois sobre ele pesa a ira de Deus. Versículo 36a. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Entendeu? Então, o arremate do capítulo 3 é justamente trazer as ideias centrais e importantes da conversa de Jesus com Nicodemos. Terminamos aqui o terceiro capítulo do Evangelho de São João. Vamos continuar. Agora vamos gravar vídeos com intervalos menores, porque a gente já está pegando o ritmo. Estudem. O que eu passo aqui
são ideias só, né? Eu não faço uma pregação, eu não faço uma explicação detalhada. São só ideias para que a gente consiga caminhar, que a gente consiga estudar, que a gente consiga entender algumas coisas, tá bom? A gente não vai em 10 minutos conseguir, né, pegar todo o conteúdo de um texto bíblico. É só mesmo alguns pontos importantes para a gente ir estudando, mas você precisa estudar. Precisa pegar a Bíblia, pega o rodapé. Eu estou trabalhando aqui, ó, com a Bíblia da Ave Maria para estudo. Eu estou trabalhando aqui com a Bíblia do Peregrino para estudo. E estou trabalhando com a Bíblia de Jerusalém, tá? Então, e além do catecismo e do livrinho do estudo do Evangelho de São João. Tá ok? Fica com Deus. Que Deus abençoe você. Até mais. Tchau, tchau.